Motomax ativar. Novidades. Olá, são 22h24, nenhuma novidade até o momento. Fala galera do YouTube, eu sou o Douglas Tabajara e hoje trago para vocês a análise do Motomax, o mais recente topo de linha da Motorola. Esse telefone foi lançado no dia 5 de novembro. Já fiz para vocês o unboxing, vocês puderam ver o que estava na caixa e tal, e eu praticamente não entrei em detalhes nenhum em relação às especificações do aparelho. Eu também não vou me prender muito a esses detalhes de especificação, porque tá lá no site da Motorola, tal, então vou dar uma passada rápida por aquilo que tem de interessante nesse aparelho. Primeiro eu queria agradecer aí o bom feedback de todo mundo que assistiu o vídeo do unboxing. O pessoal reclamou bastante aí das músicas, que eu acabei colocando um som muito alto e tal. Então nesse vídeo eu vou optar por não colocar música. E vamos ver como fica depois. Se por acaso aparecer música no fundo é porque eu acabei achando uma configuração bem bacana para elas. Bom, o Motomax, como vocês já devem saber por aí, ele tem uma tela de 5.2 polegadas, é uma resolução Quad HD monstruosa de 2550 por 1440, dá uma densidade de pixels aí de 536, se eu não me engano, uma coisa assim. E essa tela é fantástica. Eu vou focar esse review não tanto na parte técnica, como o pessoal costuma fazer, mas eu vou mais pro lado da experiência de uso, aquilo que eu acho que o pessoal quer mesmo saber. Como que é a câmera dele, como que é assistir um vídeo nessa tela enorme, nessa resolução absurda, qual é a qualidade de som dele, o fone de ouvido que vem com ele é bom. Então eu vou mais para esse lado do que para o lado de falar de especificações. Tá? Eu só peço também desculpas aí pela imagem, que não deve estar muito boa, porque eu estou gravando com uma câmera point and shot aí, antiguinha da Sony, e que eu tô sem, o único aparelho que eu tenho com câmera boa mesmo é o Max. Então estou gravando com essa câmera, mas daqui a pouco a gente vai ter as imagens do aparelho mesmo, do que eu gravei com ele, e aí vocês vão perceber como a câmera dele é boa. Bom, começando aqui, vocês devem ter visto provavelmente aqui, né, nas extremidades aqui e talvez aqui em cima, que ele tem uns sensores que ficam aparecendo ali, um vermelhinho, ó, agora está aparecendo. Esses sensores, deixa eu ver se consigo pegar aqui em cima. Esses sensores, eles são os sensores infravermelho, que você consegue fazer as ações de movimento, assim como tem no Moto X. Então, qual que é o bacana disso aqui? Que você vai ter exatamente aquilo que tem no Moto X, você vai ter no Moto Max. Então, todos os comandos de voz dele você vai ter, você vai conseguir usar todas aquelas coisas bacanas que a gente conhece do Moto X e que a Motorola faz bastante propaganda, que realmente são muito legais. Bom, começando pelos comandos de voz, o legal que eu acho desse telefone é que você consegue fazer bastante coisa sem realmente precisar tocar no telefone. Então eu posso começar pelo simples, assim, que é uma das coisas que eu mais uso. Motomax ativar. Me acorde daqui a 8 horas. Definido o alarme para 6 horas e 28 minutos. Então, ó, tá vendo? Bacana isso. É uma coisa que eu uso muito. Toda vez eu não coloco o relógio manualmente, não deixo gravado nem nada. Já na hora de dormir eu penso que hora que eu tô indo dormir, que hora que eu quero acordar e falo pra ele, ó, me acorda a tal hora. E isso é muito útil. E tem diversos comandos. Você pode fazer pesquisa na net. Agora você pode mandar mensagem no Zap Zap. Você consegue que ele fale com você se chegar alguma mensagem. Motomax ativar. Fale comigo. Ok, anúncio.
Anunciarei ligações e mensagens recebidas nos próximos 30 minutos. Assim como você pode, ele vai falar com você, você pode dar esse comando para ele, você também pode falar para ele que você vai dormir. Motomax ativar. Boa noite. Não posso fazer isso enquanto você estiver no modo Viva Voz. Pois é, né? Tudo no Viva Voz, é verdade. Motomax ativar. Boa noite. Vejo você amanhã. Aí ele vai silenciar o telefone, vai usar as configurações que você tem lá de modo noturno, tal. Se chegar mensagem, ele não vai fazer barulho, não vai acender a tela, não vai fazer nada. Aí, se você quiser, a hora que você acordar, é o tranquilo, você nem olha para ele. Motomax ativar. Bom dia. Bom dia. Olha lá, já sumiu o íconezinho ali do silencioso e tal. Agora ele volta ao normal. Então é muito bacana isso. O pessoal ficou na dúvida se o Motomax ia ter todos esses comandos de voz igual do Moto X. E tem tudo e funciona da mesma forma. Ele tem microfone de cancelamento de ruído. Deixa eu apagar essa tela aqui. Ele tem um microfone, não sei se vocês vão conseguir ver, que a minha câmera não tem uma qualidade muito boa. Mas tá vendo que tem um furinho ali e um outro furinho do lado de cá. Esses são os microfones de cancelamento de ruído dele. Então ele consegue fazer o cancelamento de ruído assim como o Moto X fazer. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, uma coisa bacana dele são os sensores. Então o tradicional aí, mototela, que a gente já conhece, você passa a mão, pode acessar aqui as suas notificações, tal, desbloquear a tela. E assim, vamos pensar na fluidez. Deixa só eu mudar, eu não estou usando o launcher padrão que vem nele. Então estou usando o Aviate, que eu acho um launcher mais interessante até. Então vamos colocar o tradicional de volta para vocês verem a usabilidade dele. É muito fluido, tá? Não tem lag, o sistema é muito rápido. Então é um Android praticamente puro. Se você não vai ver lag nenhum aqui. Ele é muito bom de usar, muito responsivo. O que você mandar ele fazer, ele vai executar aquela tarefa na hora, sem você ter nenhum problema. Bom, vamos começar pela parte multimídia. Então, no uso diário, aí, acho que o que as pessoas mais iam acabar usando o telefone, além, é claro, das funções de telefone em si, mandar mensagem, falar tal, acho que seria a parte multimídia. E no caso, o Motomax é muito bom nisso. Essa tela é fantástica. Se você for assistir um vídeo, se for assistir um vídeo nela ou ler alguma coisa, é muito bom. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou executar aqui um vídeo em Full HD de um seriado que eu gosto muito. Espero só não soltar spoiler, caso alguém assista e não tenha visto ainda. Opa! Esse vídeo aqui é um arquivo que está com problema. Olha que tela fantástica. Não sei se minha câmera vai conseguir mostrar para vocês aí. Deixa eu abaixar um pouquinho. Deixa eu abaixar aqui. Não sei se minha câmera vai conseguir captar para vocês, mas essa imagem é fabulosa. Eu que estou vendo aqui, o negócio é fantástico. Eu já assisti muitos episódios dessa série, de outras séries e animes aqui, e olha, eu acho que talvez a única que se compare a essa daqui seja a do LG G3 ou do Galaxy Note 4, porque tem a mesma resolução. Mas talvez a do LG G3 por ser uma tela de 5.5 e o do Note 4 por ser uma tela maior, acho que 5.7 se não me engano. Mas essa tela aqui, por ser 5.2, ela acaba tendo uma densidade de pixels muito maior. E
animal, você vê detalhes, você acaba vendo detalhes aqui que você não via antes. Se você for pensar em dispositivos que tem tela Full HD e tal, tem gente que acha assim, ah, Quad HD é exagero, a gente não precisa de tudo isso. Ah, eu concordo, a gente precisar, não precisa, mas que o negócio é fantástico, é. Então, realmente essa tela é fabulosa, é fantástico demais. Esse telefone tá animal. E assim, só que essa tela ela acaba trazendo um lado que seria negativo, talvez em outro aparelho, mas que nesse a Motorola acabou indo pro que é um dos maiores destaques dele, que é a bateria. Então, com essa bateria de 3.900 mAh que ele tem, a tela acaba não trazendo tanto problema dessa resolução absurda, porque a bateria aguenta. Só que aí essa tela também tem um lado negativo, que é o brilho dela. Porque assim, aqui eu estou num ambiente que não é muito claro, tal. Agora tá de noite, então ele tá bom. Só que durante o dia, sob a luz do sol, não fica muito bom. Então, se você usar muito o telefone sobre a luz do sol, você vai ter um pouquinho de problema para conseguir usar. Você não vai enxergar direito, vai ficar tudo um pouco escuro, porque o brilho dela não é suficiente. Só que por essa tela ser uma tela AMOLED, as cores são fantásticas. Então você vai conseguir ver cores muito vivas e fica muito interessante esse telefone. Para ler, se você for ler em espaço aberto, por exemplo, alguma coisa num livro ou mesmo uma notícia no navegador, se for espaço aberto você vai ter um pouco de dificuldade, porque ele não é o mais indicado para isso. Se você comparar, por exemplo, com o top de linha da Nokia, por exemplo, o 930, aquela tecnologia Clear Black que eles têm já mata a pau e vai dar uma leitura muito melhor. Porém, o Windows Phone não traz a quantidade de aplicativos que o Android traz. Mas voltando aqui pro Moto Max, a parte musical dele é muito boa também. Ele traz por padrão o player do Google, né? O Google Play Music aqui, que ok, é um bom player. Se você puder usar um outro player, tipo um Power Amp ou alguma coisa assim, eu recomendo, porque esse player não traz muitas funções, mas tá bom, é o básico, tá aqui. Se você quer ouvir, vai funcionar bonitinho. Ele tem uma interface que é legal, que é agradável. Então você não vai ter problema. Você vai passar horas e horas aí, a bateria vai durar, você vai conseguir ir para o trabalho, escutar música no trabalho o dia inteiro e voltar para casa e vai estar sobrando metade da bateria ainda. No meu uso, meu cotidiano, utilizando o celular, qual é? Eu levanto por volta das 7h30 da manhã, saio de casa umas 8, 8h30, aí enfrento 1h30 de trem para ir trabalhar. Essa 1h30 eu fico assistindo série ou anime, ou lendo, e ouvindo música. Se eu não estou assistindo série, estou lendo, estou ouvindo música enquanto isso. Com o Lumia, por exemplo, no 930 que eu tinha antes desse aqui, executando isso eu chegava lá no meu trabalho com a bateria por volta de 70%, 60% já, que com a tela ligada consumia bastante, apesar de ser uma tela bem menor do que essa, era uma resolução HD, e a tela era só 4.5. Esse aqui, mesmo sendo uma tela de 5.2, com essa resolução monstro, eu chego no trabalho com 94% de bateria, 95%, então gasta pouquinho. E aí durante o dia, respondendo mensagem no Zap Zap, vendo uma noticiazinha no Feedly, jogando um pouquinho na hora do almoço, tal, a bateria, quando eu venho embora, a bateria está com 80%, 85%. Aí eu volto de novo, mais 1h30 assistindo vídeo, lendo, ouvindo música, tal. Eu chego em casa, a bateria está em 65%, às vezes 70%. Se eu vier só ouvindo música, se eu for e voltar só ouvindo música, vai gastar 15%. Eu vou voltar para casa à noite com a bateria com 85%. Então a bateria dura muito, mas se você abusar de jogos e também de vídeos,
obviamente vai consumir bem a bateria. Eu já tive casos em que eu fui assistindo série daqui até lá, 1h30, e depois assisti várias durante o dia, porque eu fiquei um tempo ocioso e tal, fui para cliente e papai, então pude assistir mais. Eu cheguei em casa, a bateria estava menos de 40%, mas foi um uso extremo, não teve jeito, assim, eu usei demais, não deixei o celular em paz o dia inteiro. No final de semana também, eu testei muito, fucei muito, joguei e benchmark e testei muito, então também foi exagerado, a bateria não durou nada, passou o dia inteiro e ela estava em 40% mais ou menos. Se comparar com outro smartphone, com os que eu tive antes, eu tive iPhone 5C, eu tive Nexus 5. A bateria do Nexus 5, eu saía de casa com ele, ia assistindo série para o trabalho, eu chegava lá, a bateria já estava menos da metade. Então, às vezes chegava lá com 35% de bateria. Em 2 horas de vídeo, 1h30 de vídeo, já tinha que pôr o telefone para carregar. Então, na experiência de uso, o Moto Max é matador mesmo. Qual é o lado negativo que eu vejo nele? Da tela, é só a questão dela não ser tão clara sob a luz do sol. Quando você quiser ler, você vai ter um pouquinho de trabalho, porque ela não apresenta o melhor desempenho. Mas a bateria realmente compensa o aparelho. Bom, as fotos, muita gente me perguntou também sobre a câmera. E assim, eu posso dizer que a câmera dele com certeza é muito melhor do que a do Moto X, mas não tanto assim, pensando bem. Por quê? O sensor é bastante melhorado em relação aos 13 megapixels do Moto X 2014. Só que o problema é o software. Quem está vendo aqui, quem já viu o Moto X 2014, percebe que esse software é exatamente o mesmo do Moto X. Então, se antes, quando esse software foi lançado no Moto X 2013, ele era muito legal, porque era simples, intuitivo, agora ele restringe. Você fica meio amarrado, porque ele não te dá opções. No meu caso aqui, eu ainda ativei esse anel aqui que permite o touch, como é que chama? Touch focus, né? Touch to focus, mas ele acaba não dando tantas opções assim, porque é a única coisa que você vai fazer. Parece que esse anel ele mexe na exposição do tamanho, mas não é limitado. Você não tem basicamente recursos. Se você usar um outro software, tipo um Awesome Camera ou o FV, câmera FV, te dá um pouquinho de opções a mais. Mas as melhores fotos ainda acabam saindo mesmo nesse software aqui. Eu tenho agora alguns exemplos aí para mostrar para vocês dessas imagens. Então vamos dar uma olhadinha aí no que eu tenho para vocês.
Bom, como vocês puderam ver aí nesses exemplos, a câmera é muito boa. Se você tiver sob luz adequada, tiver paciência de focar direitinho, você vai conseguir tirar excelentes fotos. Porém, eu não classifico essa câmera como sendo o destaque do Moto Max. É uma boa câmera, você vai conseguir boas fotos, ela não vai te deixar na mão. Só que se você está pensando em comprar um smartphone pela câmera, o Moto Max, na minha opinião, não é a sua escolha, porque tem câmeras que te dão mais opções. O LG G3, por exemplo, tem um sensor razoavelmente bom, de 13 megapixels, e um software bem desenvolvido, bem polido, tal, que te dá uma série de opções, de controles manuais, que você não tem aqui no Moto Max. Se o seu negócio é a câmera, aí não tem jeito. Eu acho que você talvez um telefone da Samsung ou especificamente um Lumia 1020 ou um Lumia 930, esses aí tem a câmera imbatível. Para mim o Lumia 1020 é a melhor câmera de smartphone que eu já vi na vida. E então o Max não é um câmera fone, na minha opinião. Tem uma boa câmera, não vai te deixar na mão, como eu já falei, mas não é um câmera fone. Você tem melhores opções aí no mercado. Agora, com relação ao hardware mesmo, não tem o que falar desse telefone. O design dele, se você analisar bem, esse acabamento dele aqui em nylon balístico é muito bom. A pegada é muito boa, ele não escorrega. Ele, apesar de ser um pouco mais grosso aí do que os outros concorrentes dele, principalmente do que um LG G3 ou o iPhone 6, que o iPhone 6 não chega a ser a metade dele, mas a impressão, se você colocar um do lado do outro, é que o iPhone 6 tem a metade da espessura do Moto Max. Mas é muito bom essa espessura dele. Na minha opinião, minha mão como é grande, ele ficou perfeito para segurar. Esse telefone muito fininho eu acho ruim de segurar, mas esse aqui é perfeito. Não tem. Uma outra coisa no design dele que eu gostei, que eu acho que é uma vantagem, por exemplo, sobre o iPhone 6, é que assim, ó, se vocês observarem ali, estão vendo que a câmera é para dentro, o sensor da câmera, aliás, sensor não, a lente, ela é para dentro. Então, se você coloca ele na superfície, mesmo você mexendo ele jamais ele vai riscar a lente da câmera, coisa que no iPhone 6 já é muito fácil de acontecer, porque a câmera é para fora do corpo do aparelho. Então, para riscar aquela câmera 2, tudo bem, a Apple fala que o vidro é de safira e tudo mais, mas eu acho que isso aqui é uma tremenda vantagem pro Max, porque você nessa proposta da Motorola de ser um telefone forte, um telefone que você pode chegar, jogar ele em cima da mesa, que ele vai resistir. Vou largar ele aqui, beleza, você pode fazer isso, porque esse tecido dele aqui, que é reforçado, embaixo desse nylon balístico aqui tem uma camada de Kevlar. Então é o mesmo Kevlar que já foi usado, acho que em outros aparelhos dessa linha Droid, não lembro exatamente o nome, mas o celular é forte. É como um outro vídeo que a pessoa que analisou, não recordo o nome agora, ele falou assim: isso aqui é celular de homem. É uma definição que chega a ser meio machista, mas a expressão é acertada, porque é um telefone que você não precisa ter tanto cuidado, que nem o iPhone. Você não pode, se for o iPhone 6 Plus, você não pode nem andar tranquilo com ele no bolso, que você fica com medo de entortar o aparelho. Esse aqui não, você joga ele, você está no carro, você ativou o Bluetooth, taca ele no painel e pronto. Você sabe que ele não vai ter nenhum problema, ele vai resistir. O vidro dele é um Gorilla Glass 3, que te deixa mais tranquilo, sabendo que ele não vai riscar. Aqui, pessoal, essa borda de borracha aqui, eu vi gente comentando dizendo que isso aqui tinha que ser tudo de alumínio, né? Eu acho que não, eu acho que a Motorola acertou. Isso aqui sendo de borracha, ele dá uma pegada melhor. Ele tem um frame de alumínio aqui, que dá uma aparência bacana para ele. Esse brilho aqui, eu tô vendo em volta da tela, é bacana esse aparelho, fica super bonito. Mas se ele fosse na tela inteira, ele ia escorregar. Por ele ser de borracha, ele não escorrega. Você segura ele assim,
balança, puxa, a hora que você tirar ele do bolso, nunca vai acontecer de você colocar o telefone no bolso, tirar e ele escorregar da sua mão e cair no chão, como comigo já aconteceu com outros telefones que eram lisos. E se você for ver, ele cabe bem no bolso, porque ele é um telefone grande? É um telefone grande, mas ele não é absurdo. Então, ó, você aqui, ó, tá no bolso, não dá nem para ver direito, ó, não fica para fora. Então, eu acho que a Motorola acertou. O Nexus 6 vai ser um exagero, não vai caber no bolso de ninguém, você vai ter que usar as duas mãos para operar o aparelho. E o Max, para mim, tá perfeito, o tamanho de tela ideal. Acho que a Motorola acertou nesse aparelho. E, bom, eu acho que quem está na dúvida se compra o aparelho ou não, eu acho que é uma excelente compra, na minha opinião. É o melhor custo-benefício do mercado brasileiro, porque o único telefone que tem as especificações que o Moto Max tem é o Galaxy Note 4. Só que o Galaxy Note 4 custa R$ 2.800. O Moto Max você acha na loja oficial, preço oficial da Motorola, você acha ele por 2.200, mas na Fast Shop ele custa 2. Se você procurar em outras lojas, na Ricardo Eletro, me parece que já tinha promoção dele por 1.700 e alguma coisa. Então você acha ele por um bom preço, que eu acho que é o melhor custo-benefício do mercado. Para que você vai comprar um telefone que tem praticamente o mesmo hardware e custa 800 ou R$ 1.000 a mais? Então, claro, se você tem uma necessidade específica de câmera, você precisa que uma tela seja maior, aí tudo bem, compra lá o Galaxy Note 4, que é literalmente um baita no aparelho. Mas se você quer um aparelho Android decente, que tem uma performance fabulosa, que não vai te deixar na mão, que tem uma câmera que pode não ser a melhor câmera do mercado, mas é uma excelente câmera, que se você tiver paciência, treinar bastante, tirar bastante foto com ela para pegar o esquema, você vai conseguir tirar ótimas fotos. Vai de Moto Max, não tem por que gastar mais em outro. Agora, vamos aos pontos negativos que eu achei desse aparelho. Primeiro, o fone de ouvido dele ser em cima, a maioria dos smartphones tem feito isso, mas se você perceber, o iPhone, por exemplo, é embaixo. Qual que é a vantagem que eu acho de ser embaixo? É mais natural. Você está segurando um aparelho assim, você vai enfiar ele no bolso, você vira e faz assim com ele no bolso. Você não vai pegar ele dessa forma e colocar assim e tal, só que ele fica desconfortável. No meu caso, pelo menos eu sinto isso. Pego muita condução, tal, metrô, e aí se a saída do fone fosse embaixo seria melhor. Então é uma coisa que eu não gosto, mas que também não compromete. Esse é um mero detalhe. Um ponto extremamente negativo para mim, que a Motorola já abandonou faz tempo nos seus top de linha, é o fato de não ter rádio FM. Para mim isso é um problema, porque se você tá na rua, quer, sei lá, escutar um jogo, ou tá enjoado dos seus MP3, quer escutar uma música diferente, você não tem opção, né? Aí tem gente que vai falar assim, mas você usa uma rádio online e tal, beleza, mas vai consumir dados. Se você estiver numa região que o sinal é ruim, você já não vai conseguir usar. Então é um ponto negativo ele não ter rádio. Outro ponto negativo, que tudo bem, ele tem um grande espaço interno, mas ele não tem suporte a micro SD. Mesmo ele tendo 64 GB de armazenamento interno, tem usuário aí que é bruto, que isso aí é pouco. Ele tem a possibilidade de filmar em 4K. Eu não sei onde o pessoal vai assistir em 4K, porque quase ninguém tem uma TV com essa resolução. Mas enfim, se você filmar muitos vídeos nessa resolução, seu espaço vai embora. Então eu não vejo muita por que a Motorola não colocou essa expansão nele. Mas tudo bem, 64 GB é um espaço bom, eu acho que não chega a ser um problema. Mas poderiam ter colocado, afinal é um top de linha. No mais, esse telefone é tudo de bom. Eu acho que a Motorola mais uma vez acertou, assim como ela fez com o Moto X 2013 e no 2014.
Motomax vem aí para consolidar a Motorola nesse mercado, que tirando o Razr I, que era razoável, os outros Razr muito fracos. Então acho que a Motorola veio acertando e eu acho que o Motomax vai fazer um grande sucesso no mercado brasileiro. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a mais que queiram saber, pode deixar aí nos comentários. Eu pretendo trazer mais vídeos no futuro falando sobre o Motomax e espero que vocês tenham gostado aí desse review, e eu vou detalhar mais com o tempo, vou colocar mais coisas sobre a câmera, mais coisas sobre a parte multimídia dele, consumo de mídia e tal, e espero que seja do interesse de vocês aí. Então valeu galera e tchau!